pessoal, meu nome é Wesley, eu sou da EVI System Brasil. Eu vou apresentar para vocês o nosso equipamento hoje, que é a FDJ20T. Ela é uma máquina a vácuo, ela trabalha com sucção a vácuo, tá? Ela é feita para quê? Ela é uma máquina feita para conferência de centenas, tá? Então ela vai ser feita a conferência de centena e ela só vai liberar as notas quando der 100, que a função dela é verificar cada centena se tem 100 realmente. Se tiver 101 ou 99, a máquina tem que segurar a centena e ao mesmo tempo dar o apito avisando que não tem 100 na centena. São dois visores, tem o visor externo, que é o de trás, que ele vai mostrar a contagem, e aqui vai mostrar a contagem e a quantidade. Aqui o visor dos botões é composto de uma membrana, tá? Ela é uma membrana inteira. Aqui são o eixo de sucção, que aqui é feito a sucção das notas, e aqui é o braço onde carrega as notas para fazer o fechamento do braço onde faz a contagem. Bom, esse equipamento FDJ, ele é só 110, tá? É bom estar observando a voltagem, tá? Ele é 110. Aqui possui um fusível de segurança. Tem um de segurança e um reserva, tá? A máquina é só 110. Pessoal, é bom observar que a máquina, quando ligada, ela puxa 400 watts. Então, se for preciso usar um no-break, um transformador, pegar um de 500 a 1000, porque a máquina ligada com o motor funcionando, ela puxa 400 watts. O fusível é de 10 amperes e sempre mantendo 110 volts. Pessoal, agora a gente vai poder abrir a FDJ20 para eu estar mostrando, dando algumas dicas de como fazer a manutenção preventiva ou reparar algum problema que a máquina apresente durante o trabalho, tá? Para fazer a abertura aqui da capa principal, eu tenho dois parafusos, dois de cada lado, tá? A gente vai retirar eles. Outros dois de cada lado. Retirando os 4 parafusos, dois de cada lado, praticamente eu já consigo tirar essa parte superior da máquina, tá? Observe que tem esses dois cabos dos visores, tá? Um é do visor da frente e um é do visor de trás. Eles são iguais aqui no conector, embora a gente tenha uma regrinha. Visor de trás, o conector de trás, tá? Visor da frente, conector da frente, tá? A gente retira os dois para a gente poder retirar essa capa superior, tá? Ele é composto de uma membrana de botões. Se precisar trocar algum botão, não tem como trocar individual. A gente tem que arrancar essa membrana. Como? Você vai descolar ela, puxar, e do outro lado vai passar o cabo e desconectar aqui. A nova vai vir com uma cola embaixo, vai colar a membrana, a nova, passar o cabo e fazer a conexão de volta, tá? Não tem como trocar um botão individual. No superior eu consigo ver praticamente a máquina inteira aberta, tá? Mas existem alguns pontos aqui que é necessário fazer a limpeza mensalmente, tá? Porque senão a máquina vai parar. Os pontos principais são os canos aqui de sucção de entrada da nota, aqui os filtros de ar. A gente tem que fazer a limpeza periódica. Como é que eu retiro esses filtros? É só desrosquear eles. Faço a limpeza. O filtro, ele vai girar, mas ele não tem rosca, apenas só puxar ele. Faço a limpeza também com um pincel, assopro. O outro filtro é a mesma coisa.
Bom, retirando o filtro, fazendo a limpeza, como funciona aqui a bomba de vácuo? Ela funciona como um lado dela vai soprar e o outro lado vai sugar através daqui dessa parte aqui. Então, nesses dois buraquinhos aqui, ele vai soprar para folhear as células, e nesse outro buraquinho aqui, ele vai sugar para fazer a contagem. Então, assim funciona essa bomba de vácuo na máquina. Um lado vai soprar e o outro lado vai sugar. Fazer a limpeza dos filtros sempre. Então, pessoal, para tirar essa segunda parte aqui, que é a parte da carcaça externa, a segunda parte de baixo, eu tenho 3 parafusos internos, tá? A gente vai tirar 3 de cada lado, um no canto, um aqui no meio e um aqui no outro canto. Então, sempre 3 de cada lado. Eu vou retirar eles para tirar essa segunda parte externa. Assim que eu retirar essa capa externa, essa segunda capa, eu já praticamente deixo a máquina inteira aberta, tá? Não tem mais o que eu abrir depois que eu tirar essa segunda parte aqui. Aqui é sempre bom tirar para observar se não tem grampos, se não tem muito elástico, pedaço de papéis caído dentro da máquina, tá? Bom, retirando os 3 de cada lado, total 6 parafusos, eu vou desencaixar essa parte aqui. Sempre a parte do corte virado para a parte do motor, para poder resfriar o motor. Bom, aqui tem a placa principal, ela tem só essa placa principal, né, que é a placa eletrônica. Aqui embaixo dessa parte dourada não tem nada, tá, pessoal? Além dos cabos que saem aqui da fonte, né? Porque a fonte já está para fora. Então os cabos vão passar por baixo e vão ser conectados aqui na placa-mãe. Sempre observar, né, onde é conectado cada um, porque não está escrito, não está informando nada. Então antes de retirar algum sensor, observar onde que ele é encaixado certinho, tá? Esse sensorzinho aqui, ele é um fototransistor, ele é um transistor. Esse sensor aqui, ele vai ser usado como sensor de contagem na máquina, né? Como que ele é feito a contagem? Através desse pino. Ele é um pino magnético, cada vez que ele passa na frente do sensor, ele vai dar um sinal e fazer a contagem, tá? Então a parte eletrônica mesmo dessa máquina é só mais esses sensores e a placa-mãe. O resto é mais mecânico, tá? Eu vou estar explicando também como abrir a segunda parte aqui. E a fonte, se der algum problema, é fácil de observar ela porque ela está aqui para fora. Bom, agora a gente vai tirar essa parte aqui da frente, né? Essa parte de cima, para a gente poder observar a parte mecânica, olhar a correia, né? Ver como que entender um pouco como que é o funcionamento da FDJ, tá? E explicar alguns sensores que ainda tem que fazer a limpeza dele ainda. Para tirar essa parte de cima, eu vou precisar tirar o braço, esse pino e 4 parafusos nessa parte branca aqui, tá? Os 4 parafusos iguais. Vou retirar eles. Vou usar uma Allen número 2 para retirar os pinos. Esse pino aqui, ele não tem posição, tá, gente? É só encaixar ele até o final e parafusar de volta. Para retirar o braço, vou usar uma Allen número 3 e aqui embaixo tem 2 pinos
Retirei os dois, só vou erguer o bracinho. Depois eu vou explicar também como que a gente posiciona aqui o braço de volta. Bom, tirei os quatro, tirei o bracinho, tirei o pininho. Vou erguer essa parte aqui. Ele tem um cano de ar que ele vai preso aqui nessa parte aqui, ó. Só retirar ele, pode puxar. E agora eu consigo erguer essa parte aqui. Agora eu consigo olhar a mecânica. Toda a parte da correia, toda a parte mecânica, tá? Essa máquina, ela é mais mecânica do que eletrônica, tá, pessoal? Sempre é bom observar a correia, se ela tem todos os dentes. Observar a parte do braço, que é onde mais vai trabalhar. Observar esse pino aqui, que é onde ele mais vai correr. Observar o desgaste, né? A gente observando o desgaste, é difícil essa máquina dar problema, algum tipo de defeito. A correia, se vocês observarem, o dente de dentro é menor do que o de fora, tá? Esse dente de fora é maior do que o dente de dentro da correia. Por quê? Essa polia aqui, ela vai gastando com o tempo, então ela vai abrindo. Quando vê que está derrapando a correia, vê que está sem a pressão natural dela, já é bom pedir uma nova, fazer a troca. Naturalmente, ao trocar a correia, a gente já vai trocar junto com a polia. A polia também é uma Allen número 3, só tirar com a Allen e puxar ela para cima, já vai sair a polia para fazer a troca da correia também. Essa parte maior da correia, ela é uma parte temporária. Assim que você for usar a parte maior, você já faz o pedido para a gente da correia, porque ela tem que trocar as duas peças juntos, tá? E a correia ela é bem simples, nunca mexer nessa parte preta, tá? Se for trocar a correia, só tirar o pino e trocar a correia por aqui. Pessoal, a parte mecânica é sempre bom estar lubrificando aqui a parte dos rolamentos, né? A gente usa um lubrificante de rolamento, um WD. E é sempre bom limpar esse pininho aqui de cima também com uma chave de fenda. É só fazer uma leve pressão e erguer esse pininho aqui. Ele não tem posição, porém aqui dentro tem um filtrozinho de ar para a gente poder observar. Tem uma redinha, sempre bom dar uma olhadinha, ver se tem alguma sujeira, tá? Sempre bom dar uma limpada, de vez em quando dar uma olhada em todos os 5, tá? Não tem posição, a posição dele é a parte maior para dentro, só colocar lá de volta. Aqui também, esse pininho é só vedar com a borrachinha normal. Bem simples a limpeza aqui da parte de sucção. Fez a lubrificação, a gente tem mais um sensor aqui embaixo, que é o sensor de ar, tá? Ele é o sensor que controla a pressão do vácuo, tá? A gente vai puxar ele. Ele fica dentro de uma borrachinha ali, furada. Ah, mas o sensor tem dois lados, né? Qual que é o lado do sensor? Eu costumo falar que o lado do sensor é onde tem 4 bolinhas marcadas nele. Então, onde tiver 4 bolinhas nos cantos, é onde é o lado do sensor. Onde não tiver nada no cantinho, é o lado que fica para fora. Como fazer a limpeza do sensor de ar? A gente vai usar um limpa-contato, que com o cano do limpa-contato eu preciso introduzir o cano aqui e fazer a limpeza lá dentro do sensor, né? Porque com o tempo, tudo que é sugado aqui pelas notas passa pelo sensor de ar, então ele vai entupindo com o tempo. É sempre bom fazer a limpeza, tá? Para encaixar, é só encaixar lá de volta. E como é que faz o ajuste? O ajuste que a gente vai fazer no sensor de ar é eletrônico, tá? A gente vai fazer qual ajuste eletrônico? A gente vai fazer o ajuste do sensor de ar e o ajuste do sensor de contagem, tá? Então ele não tem posição. A posição do sensor de contagem é os 2 parafusos aqui, já indicam a posição dele. Ah, mas tem a distância, se é maior ou menor. Então essa distância, a sensibilidade a gente vai ajustar pelo programa eletrônico da máquina, tá? Não tem como ajustar manual. Então fiz a limpeza,
Observei se tem uma bolinha em cada canto, é o lado do sensor, tá? Sensor de ar. Pessoal, sempre observar aqui o pino, né? Que praticamente é o que vai mais gastar da máquina, é o pino ou esse bracinho aqui. Se precisar ser feita a troca do pino, é só pegar uma chave de fenda. Ele tem uma porquinha embaixo, segura a porquinha com alicate e desparafusa o pino. Ele é um pininho bem simples, tá? Mas com o tempo ele pode ser que ele gaste algum lado. E se ele gastar, automaticamente alguma peça daqui da parte mecânica não vai estar no ajuste correto, tá? Então sempre observar o desgaste desse pino ou desse braço dourado aqui. Bom, agora eu vou fechar a máquina, né? Vou finalizar. Já fiz a limpeza, já lubrifiquei, olhei a correia, olhei a parte mecânica, fiz a limpeza dos filtros. Vi que está tudo bem, agora eu vou começar a fechar a máquina de volta. Vou começar por aqui, só não posso esquecer de encaixar o cano de ar que vem da bomba a vácuo aqui de volta. Só encaixar até o final, vou encaixar essa parte aqui de volta. Pronto, encaixei o cano de ar, que é o principal que eu não posso esquecer. Eu vou fechar os parafusos. Um aqui, um aqui. E dois aqui na frente. O pininho aqui de volta, o importante dele é as borrachinhas, tá? A posição dele é só colocar até o final. Colocou até o final, já prende. Vou encaixar o bracinho, mas o bracinho pode ser encaixado em qualquer posição. Qual que é a posição correta, né? Posição correta é olhar de frente para a máquina. O certo é o bracinho estar bem no começo ali do sensor, ou a gente costuma olhar para colocar sempre na mesma posição. Não sei se a gente vai conseguir dar uma olhada aqui no furo onde vai a chave Allen. Se vocês conseguem observar, tem a marcação do parafuso lá dentro. Então eu costumo olhar pela marcação do parafuso anterior. Eu olho a marcação do parafuso anterior e fecho essa primeira parte. Vejo se está lá mais ou menos na marca do parafuso e fecho também. Pronto. Se você observar, o bracinho sempre vai estar no começo aqui do switch, que é onde vai dar o start da máquina. Então essa é a posição do bracinho. Fechei essa parte, fechei o bracinho de contagem, coloquei o pino, fechei, coloquei o cano de ar por baixo, vou colocar os filtros. Pronto, coloquei os filtros, vou fechar essa segunda parte. Observe que a parte do corte, sempre para a parte do motor.
aqui as laterais. Pronto, fechei a lateral. Para eu fechar a parte superior, a gente lembra daquela regra: visor de trás no conector de trás, visor da frente no conector da frente. Jogo os cabos aqui na lateral. Encaixo. Vou finalizar com 2 de cada lado nas laterais. Sempre lembra, pessoal, que a máquina é só 110, tá? Voltagem dela 110. Por um transformador acima de 400 watts. Bom, terminando o processo de limpeza, ajustes, observar a correia, observei a parte mecânica e fechei ela de volta. Pessoal, eu vou enviar para vocês, tá, 2 manuais da máquina FDJ20T, que é o manual de ajuste, o de funcionamento e o de regulagem, tá? Todo mundo vai receber. Eu vou explicar um pouco para vocês como que a gente interpreta o manual. Quando eu digo start, eu digo ligar a máquina, tá? Então eu vou startar a máquina, eu vou ligar ela simultaneamente apertando 2 botões juntos, tá? Então eu vou startar a máquina segurando o clear e o 1 conforme pede o manual. Então quando eu digo start, eu vou ligar segurando o botão clear e o 1 para fazer o menu que eu quero. Então eu vou dar o start segurando o clear e 1, e no visor tem que acompanhar o que vai aparecer no visor. Aqui tem que aparecer 1 e o próximo passo é apertar o 0 e vamos ver se dá certo fazer o autoteste, tá? Então vamos lá. Quando eu digo start na máquina é ligar, eu vou ligar segurando o botão clear e o 1. Me apareceu 1, conforme eu acompanho aqui no manual. Próximo passo ele me pede para apertar o 0. Então vou apertar o 0. A máquina vai realizar um procedimento. É o autoteste do rotor de velocidade. Tá? Ele fez um autoteste, ele funcionou, então ele está funcionando. Aqui no manual, gente, a gente colocou um número mais ou menos aproximado, não é o número correto, tá? É um número que mais ou menos aparece no visor, é o que a gente colocou, mais ou menos aparece no manual. Tá? Então funcionou, então o rotor e o motor estão funcionando corretamente. Para sair, sempre o reset, ou para salvar, também o reset. Sempre ele vai dar um giro, quer dizer que salvou ou ajustou, tá? Então eu vou desligar e fazer o próximo passo. Clear mais 1 novamente, né? Vou ligar a máquina segurando o clear mais 1, só que depois eu vou apertar o número 3. Então eu vou lá, próximo passo, clear mais 1. Deu 1 no visor, então o próximo passo é o número 3. Ele me deu um número aqui, correspondente ao número de série da máquina. Se por acaso o adesivo de trás sair, cair ou apagar, a gente consegue ver o número de série da máquina pela eletrônica, tá? Então o número dessa aqui é 12247, só para auxiliar vocês a identificar o número de série da máquina. Para sair, sempre o reset. Eu vou no próximo passo, seguindo o manual. Então eu desligo
e vou ligar a máquina segurando o Clear mais 1 novamente. Apareceu 1 no visor, acompanhei aqui e vou apertar o número 6. O número 6 ele é um teste de LED, tá, pessoal? Se alguém precisar, se vocês chegarem na base e o pessoal falar, olha, não está contando o número 100, não está formando o número 10, você consegue fazer um autoteste do visor. Ele vai contar de 1 a 10, formando todos os números. Claro, se tiver algum número que não formar, é porque tem algum LED apagado ou queimado, tá? Então ele vai ligar todos os LEDs ao mesmo tempo, fazer a contagem para ver se forma todos os números. Para sair, mesma coisa, reserva. Vou no próximo passo, Clear mais 1 novamente. Esse menu é do menu de teste de qualidade, então por isso que eu preciso desligar e sempre fazer o próximo. O próximo é Clear mais 1, apareceu 1, eu aperto o número 9. Quando eu apertar o número 9, ele vai fazer um teste de contagem. Ele vai ficar contando aqui, né, sem nada, ele vai começar a contar de 1 a 100 e vai me dar a quantidade de contagens. Quando ele chegar na 8ª contagem, eu vou apertar o reset. Fez a contagem e fazendo a quantidade de contagem. Chegou na 8ª, apertei o reset. Então eu vi que o sensor de contagem está funcionando. Ele fez um autoteste, contou de 0 a 100 normal. Então eu consegui fazer um autoteste no sensor de contagem. Agora a gente vai passar para o teste de funcionamento da máquina, que é para ajudar os técnicos a solucionar algum tipo de problema, tá? Através do teste de funcionamento, a gente consegue identificar, a gente consegue fazer alguns ajustes ou fazer funcionar certas partes da máquina, tá? Então o teste de funcionamento aqui no manual não é como o teste de qualidade, que eu preciso desligar para fazer o próximo. Então no teste de funcionamento eu vou fazer uma vez só, ligando o Start, o Clear mais 3, eu vou fazer ele uma vez e depois eu consigo variar os números sem precisar desligar e ligar a máquina toda vez que eu quero fazer o próximo, tá? Então eu vou fazer uma vez o Clear mais 3, ele vai me aparecer um E, conforme eu vou acompanhando aqui no manual, né? E cada número que eu apertar correspondente aqui é correspondente a um teste de funcionamento. Se eu apertar o C, que é o Clear, aqui na máquina, ele vai fazer o teste do bracinho, que é onde separa as notas, tá? Então eu estou fazendo um autoteste aqui da solenoide do bracinho. Então se eu estou fazendo um autoteste e ele está funcionando, claro que ele já está funcionando. Se eu apertar o número 3, tá, eu não preciso desligar para fazer esse menu aqui. Se eu apertar o número 3, ele vai testar a bomba de ar a vácuo. Então, por exemplo, você chegar na base, vai fazer uma manutenção, o pessoal já te informa, olha, não está fazendo a sucção ou não está sugando as notas. Então você vai lá e faz um teste de bomba e do ar a vácuo. Aperta o número 3, ele vai sair o ar por aqui, a gente consegue sentir. E se eu colocar o bracinho aqui, ele faz a sucção. Então o 3 eu starto a máquina, né, faço o teste e para parar eu paro no número 9. Então eu fiz o teste, a máquina está soprando, a bomba de ar está funcionando, então pode ser algum cano entupido, alguma parte aqui do rotor do cabeçote que esteja entupindo naquela redinha lá também, tá? Então fiz o teste, então a bomba está funcionando. Se eu apertar o número 2, eu vou fazer o teste de braço de contagem. Se o pessoal falar, olha, não está puxando a última cédula, não está chegando até o final da contagem, eu vou fazer o teste do bracinho aqui de contagem. Para fazer o teste é o número 2, o 5 e o 8. Então o 2 ele fecha, o 5 ele vai ficar abrindo e fechando automático, e o 8 é para parar o teste. Então o 2, eu aperto ele uma vez, ele vai fechar o bracinho. Uma coisa que eu tenho que observar aqui,
Quando eu fecho o braço, ele tem que estar totalmente encostado nessa parte aqui do rotor, tá? Do cabeçote aqui. Se ele não tiver encostado totalmente, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir puxar a última cédula, tá? Então sempre observar se está encostado aqui totalmente. Se eu quiser fazer ele automático, eu aperto o número 5. Ele vai ficar abrindo e fechando. Se eu quiser fazer com a máquina aberta, eu consigo fazer também, tá, pessoal? Posso abrir essa parte, fazer esse teste e observar a parte mecânica aqui do funcionamento do braço, tá? Então eu posso fazer com ela aberta ou deixar a tampa de lado e faço esse teste do braço para eu ver a mecânica funcionando, se tem alguma coisa gasto ou não, tá? Para parar é o 8. Eu espero o bracinho abrir e aperto o número 8. Bom, continuando fazendo o último teste de funcionamento, eu vou fazer aqui a última parte, que é o apertar o número 1, que é o teste de rotação do cabeçote. Então, apertar o número 1, ele vai começar a girar aqui. Se eu quiser fazer com a tampa aberta também eu consigo, para observar a correia, a polia, se não tem nada gasto, se não tem nenhum dente da correia quebrado, tá? Então, consequentemente, o motor já está funcionando porque está girando, tá? Então, o motor do rotor está funcionando bem. Para parar, o número 7. Para sair, sempre o reset. Pronto, eu fiz o teste do cabeçote, fiz o teste do braço, fiz o teste da bomba de vácuo. Então eu testei toda essa parte, esse funcionamento principal da máquina, eu consegui fazer um auto-teste daqui, tá? A gente vai fazer a parte da regulagem. Assim que eu fiz a manutenção, fiz a limpeza, lubrifiquei os sensores, limpei os sensores, olhei a correia, fiz toda a parte de manutenção, eu preciso fazer 2 ajustes, né, nela, que sempre vai ter que ser feito, e um ajuste, na verdade são 3, um ajuste de velocidade e 2 ajustes de sensores, um de sensor de contagem e um de sensor de pressão. Vou começar aqui pela regulagem do sensor de velocidade. Só que não é toda vez que vocês vão precisar regular a velocidade, tá? É só mais observar se está na velocidade correta ou não. Como que eu faço esse ajuste? Mesma coisa, o start é ligar a máquina, segurando o clear e o número 9, conforme o manual pede. Então vou ligar a máquina, segurando o clear e o 9. Ele vai aparecer E11 e algum número no final, né? Esse número final, que aqui está o 2, correspondente à velocidade, igual vocês podem acompanhar no manual. Se tiver a velocidade 3, eu peço para vocês mudarem sempre para a velocidade 2, que é correspondente ao número 9. Então aperto o número 9, vai mudar para a velocidade 2, tá? Deixou na velocidade 2 é o correto. Pessoal, não desliguem esses números aqui. Esses números desligam no número 1, 2, no número 1 e 2. A gente consegue desligar ou ligar esse número aqui. Por que deixar sempre no 1? Esses 3 números aqui correspondem às funções daqui. Se eu desligar o primeiro, por exemplo, quando eu bater o dinheiro aqui, a nota não vai ser feita a contagem porque vai estar desligado o sensor. Se eu desligar algum outro, vai desligar o bracinho ou o rotor, tá? Então sempre 1 e a velocidade é o número final. Se tiver no 3, aperto o número 9, muda para 2 e salva no reset. Sempre que ele der esse giro, ele vai salvar na memória. Bom, pessoal, sempre que fizer a manutenção, fiz a limpeza, fiz os ajustes certinho, é obrigatório fazer 2 regulagens, tá? Então a gente tem que regular o sensor de ar e o sensor de contagem, tá? Para ele estar fazendo a contagem correta. Então fiz a limpeza, montei, fechei, limpei certinho, limpei o filtro. Vou fazer essas 2 regulagens que está no manual, que é a regulagem de contagem do sensor de contagem primeiro. Vou seguir o manual, mesma coisa, desligo, vou ligar a máquina segurando o clear mais 1. Apareceu 1, eu acompanho no manual, aperto 1 de novo, vai aparecer 1000 e na sequência o 5. O 5 corresponde ao sensor de contagem. Apertei o 5, ele me deu um valor aqui, tá, pessoal? Como vocês podem observar no manual, já tem uma observação que está escrito que deve permanecer entre 18 e 26 esse número aqui, tá? Assim que eu entrei, por exemplo, se eu entrei aqui, ele estava no número 13.
a gente já observa que o manual pede, deve estar entre 18 e 26. Como que eu faço esse ajuste? Se eu entrei aqui e me deu o número 13, está fora do que o manual pede, eu ajusto no 0 e no 1. O 0 diminui e o 1 aumenta. Então eu vou lá, eu ajusto ele manual, coloco 22, que não é nem alto nem baixo, pelo que o manual pede, né? Entre 18 e 26. E para salvar esse 22 no reset, aperto uma vez, duas vezes, até ele fazer esse giro. Para fazer o outro ajuste, que é o ajuste do sensor de pressão, é quase a mesma sequência. Eu vou desligar, vou ligar a máquina segurando o clear e o número 1, apareceu 1, eu aperto 1 de novo, 1000, e depois eu aperto o número 3. Ele vai fazer o giro e vai me dar qual o valor da sucção que está na máquina agora. Ele me deu o número 29. Se eu observar o manual também, na regulagem do sensor de pressão, ele está uma observação lá, deve permanecer em 35. Como não está em 35, eu preciso ajustar, porque eu retirei o sensor, passei um limpa-contato, então ele desajustou. Preciso ajustar ele aqui de novo. Para ajustar, tem uma sequência diferente do sensor de contagem. Tem o número 7, o 0 e o 1. O 7... eu vou apertar para ele jogar automático para o 35, mas às vezes pode acontecer que ele não joga para o 35 porque ele está tão desregulado que ele não consegue nem jogar automaticamente. Então se eu apertar o 7 e ele não jogar para o 35, eu vou regular no 0 e no 1, tá? Vou fazer um teste. Apertei o 7 e já jogou para o 35. Por exemplo, se não jogar para o 35 automático, eu apertei o 7 e ele jogou para o 40. Aí eu vou vir no 0 e no 1 para ajustar ele por 35. Ajustei no 0 e no 1, eu salvo duas vezes. Aperto o reset, vai voltar um 1 e reset mais uma vez. Assim que ele der o giro, ele vai salvar aquela informação. Então foi feito o ajuste do sensor de contagem e o sensor de pressão, que é os dois que tem que fazer quando fizer a manutenção, tem que fazer esses dois ajustes, tá pessoal? Não pode esquecer de fazer o ajuste do sensor de contagem e o sensor de pressão. E a configuração dos painéis, como que eu olho? O BET, ele quer dizer lote. Então se eu digitar 10, ele vai contar de 10 em 10 células. Mas essa máquina aqui, pessoal, na transportadora é usada para conferir a centena. Então eles não vão usar essa função BET, tá, na máquina. O CONT também eles não vão usar. Por quê? O CONT é só para contar independente de quanto tem. Então no máximo que cabe aqui são 200 células. Então se tiver 200, ele vai contar 200. O ADD quer dizer adicionar valores, então sempre vai adicionar cada vez que eu contar, mas também na transportadora não vai ser usado, tá pessoal? Então é só observar a função check, que é o CHK. Sempre que tiver só o CHK ligado, está na função correta. O check, qual que é a função dela? É checar se tem 100, é a checagem de 100 células. Se tiver 101 células, ou 99, ou a mais, ou a menos, a máquina tem que segurar o dinheiro e fazer um apito. Se tiver 100 certinho, a máquina libera. Então a função check é checar se tem 100 células realmente, tá? Para não deixar passar a mais ou a menos.